Veja um polegar positivo, estamos no ar, episódio 32 do Clube da Exame Invest começa agora, 32 do saudoso Magic Johnson, NBA Basquete. Por que eu tô trazendo isso aqui? Já você vai entender. Semana tumultuada para mercados, junho não tá sendo um mês tão amistoso assim, viemos uma semana carregada, governo anunciando pacotaço para baixar preços de combustíveis, energia elétrica e outros serviços. Qual o efeito disso no mercado? O mercado recebeu bem, não recebeu? Por falar em governo estatal, Eletrobras segue hoje, na verdade essa semana, a etapa final do processo de privatização. E aí, o que muda a partir de então nesse papel na Bolsa? Tem oportunidade? Vale a pena entrar agora, uma vez que a estatal passa a ser privatizada? Esse e outros temas é o que discutiremos aqui, mas não sem ele, não sem a presença dele, Bruno Lima. Seja bem-vindo à mesa central do Clube da Exame Invest. E aí, meu querido, prazer, satisfação inenarrável. Aliás, estava em reunião ontem, né, com um cliente, o cara entrou, aí o cara falou, pô, te conheço. De algum lugar. Aí eu falei assim, pô, sério, prazer inenarrável ter uma reunião com você. Eu falei, pronto, tá feito, é isso. Seja bem-vindo à fama, quem sabe um dia eu chego lá. O clube te alavancando perante clientes, perante os membros do clube. Aliás, pessoal, sejam todos bem-vindos. Fica aqui o convite para se inscreverem no canal, acionar o sininho para estar por dentro da melhor resenha do mercado financeiro que passa na cabeça dos melhores gestores. Está aqui de um jeito leve, de um jeito descontraído, com muita informação e agora sim, traremos ele. O convidado especial do episódio 32/Magic Johnson, Carlos Eduardo Amaral, head de renda variável da Safra Asset. Cadu, seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, né, nessa resenha semanal. Acho que vai ser uma oportunidade incrível aqui de trocar ideia sobre esporte, mercado financeiro, né, fazer esse link, Brasil, mundo, enfim, que a gente quiser tocar aqui, eu estou disponível. O Cadu já falou que quer mudar o nome do quadro de medalha para bola de 3. Pontos de 3. Ou isso. Eu falei que a gente já deu spoiler do que ele faz no clube, né? Mas enfim. Mais ou menos. Cara, a gente vai falar de muita coisa aqui. Tem cenário internacional pegando. Acho que o Brasil está sendo mais foco. Tem esse processo de privatização da Eletrobras que está acontecendo enquanto falamos aqui no clube. Cadu de olho ali para saber qual o preço final aí, que as novas ações da empresa vão ser ofertadas. Tem muita coisa para falar, tem muita tese bacana para discutir. Mas antes, aquele quebra-gelo, Cadu. O que você faz no clube? Se é que a gente já deu um spoiler aqui no início da conversa, ou outros passatempos aí que você faz para tentar distrair um pouco do mercado financeiro, cara? Eu acho que assim, a turma inteira fala que, pô, né, a gente não tem tempo e tal. Eu também sou um cara que tem um tempo meio curto, né? Tenho 3 filhos, né? Então, assim... Isso já é um disclaimer básico. Você chega aqui e fala, meu irmão, tenho muito tempo livre. Não aparece amanhã, né? E depois... Exato, não vai pro trabalho, né? Dia seguinte não aparece. Feito o disclaimer. Feito o disclaimer, né? Assim, bom, tô com um filho de 8 meses em casa, né? Nossa. Então é um negócio que é demandante, vai. Mas eu tento jogar o meu tênis, que é um esporte que eu não aprendi quando jovem, mas me apaixonei durante um tempo. Bastante acho que a gente teve... no clube. Exato, né? E acho que a gente teve, assim, uma felicidade, né, da nossa geração de acompanhar grandes nomes, assim, né? Acho que os caras que tecnicamente e são pessoas também, né? Que não tem o que questionar, né? Então eu gosto muito de jogar, né? Então até tô no ranking do clube, né? Jogo toda semana e tal. É um processo bacana para conhecer a turma, né? Porque vai começar a fazer o ranking do Clube da Exame Invest. De tênis, né? Porque já tá a Arena BTG também estreando. Arena BTG Itaim. Aliás, já é 29, nesse mês. Vai ter campeonato, vai ter aberto de beach tênis e futevôlei agora na Arena Itaim. Já vale. Assim, pela quantidade de convidados que já passaram aqui que jogam tênis, já dá pra gente fazer o ranking do Clube da Exame Invest. Boa. Quem sabe você briga pelo top 3, Cadu? Vamos lá. Tem a galera cascuda que já passou aqui, que dizem Paolo, Vlad... Weiner. Não, mas aí o povo... Peraí, isso aí tem um pessoal que a gente... Tem pessoal, aí começa a ficar um pouco mais complicado, né? Não que não haja competitividade, né? Mas assim, acho que essa é a maneira de distrair, sair um pouco do mercado e tal. E assim, é um esporte que exige muita concentração, né? Então assim... É um esporte que você briga muito com você mesmo, né, em tentar esconder alguns dos seus pontos mais fracos e descobrir os do adversário, né? Tem horas de quadra, faz diferença também, não só a técnica, né, para você desenvolver seu estilo, né? E assim, feio não ganhar, né? Tem até um livro do ex-técnico do Agassi, né, que é Winning Ugly, né? Então assim, ele conta ali, né, muitas táticas e tal, de que, cara, assim, como é que você tem que desenvolver o seu tênis, né, não só para jogar bem, né, ter a técnica apurada, mas para obter a vitória, né? Que é o que interessa no final, né?
Feio é não fazer gol, né? Já dizia. Foi isso, né? Então, da maravilha. Então, mas assim, como você colocou assim, o meu esporte, e agora eu tento praticar um pouquinho com o meu outro menino e tal, de 3 anos e meio, né? É o basquete, né? Então, assim, quando eu era jovem, eu joguei basquete, né? Minha família tem um histórico, assim, de vôlei muito forte, né? Família baixinha, né? Meu pai, ele tem 82 anos, né? Ele tem 1,84 m, né? Então, ele é um cara meio que alto pra época, assim, né? Então, era assim, uma família que se desenvolveu nessa parte, mas eu fui pro basquete, assim, peguei essa parte aí, final da década de 80, início dos anos 90, e eu tenho até uma história interessante que eu acho que vale a pena comentar, que é assim, no fim do dia, casa um pouco com a minha filosofia, né? De tentar ser o máximo resiliente possível, de buscar estar entre os melhores, né? Antes de eu jogar de maneira amadora e tal em clube, né? Eu praticava com alguns amigos meus basquete e tal, tentava me desenvolver, né, um esporte que eu amava, né, praticar, né, e num episódio, né, até na escola, né, num dessas brincadeiras, treinos, né, eu subi numa bola, tomei um camo de gato e caí no chão e tive uma fratura exposta no braço, né, uma fratura exposta no clube. Com 13, 14 anos, assim. Então você imagina assim, né, a criança cai no chão, o braço tá até aqui, né, o outro pedaço até aqui, você recolhe o braço e vai pro departamento médico da escola. Vai pra enfermaria da escola. E foi um processo bem doloroso, né? Quando você tem uma fratura exposta, né? O osso entra em contato com o meu, você tem que operar de emergência no mesmo dia. A minha família ficou de cabelo em pé, obviamente, né? Mas de maneira muito inteligente e diligente, eles me preservaram durante esse processo de recuperação. Fiquei uma semana no hospital, fiquei só sabendo depois, com risco de amputação do braço, né? Se infecciona, você tem que amputar. Exatamente. Nossa, então, e depois desse processo, cara, a turma inteira falava assim, pô, né, os amigos, amigas, você não vai conseguir mais jogar, não tem confiança, então, pô, não, esquece esse negócio e tal. Vai estudar. Exato. Ou volta pro vôlei, se ela não tem contato, né, e tal. Assim, cara, no final do dia, cara, não, é um negócio que eu amo, pô, eu quero estar aqui, pelo menos, aprender esse negócio muito bem aprendido, jogar bem, praticar bem e tal. E eu tive a sorte, né, de treinar com um pessoal bacana e tal, e que me puxou para fazer um teste lá no Flamengo e tal. Eu acabei entrando para as categorias de base e joguei durante um tempo lá, até vi o vestibular e tal, que ter que me dedicar até outras coisas. Então, acho que é uma história, assim, bem bacana minha, assim, que acho que vale a pena comentar. E que é um pouco o que o mercado faz com a gente, né? Assim, o mercado, ele dá caldo na gente todo ano, né? Assim, então, todo ano tem um outro negócio todo que... ano ali. Exato. Tem que então, se assim, remontar e seguir. Você tem que cortar suas perdas, né? Refocar, reavaliar seus investimentos, né? Todo dia, basicamente. Né? Você acorda com um portfólio na tua carteira, aquele portfólio você está comprando ele todo dia. Né? Então, assim, né? Todo dia você está exposto ali a risco e você tem que reavaliar tempos em tempos. Né? É um desafio muito contínuo. Você chegou a jogar, então, basquete pelo Flamengo? Amadora, obviamente, sim. De maneira amadora, não no time profissional, mas, enfim, até um amigo meu da época e tal, que hoje ele é executivo da NBA Brasil e tal. Então tem uma galera que continuou e tal no mundo, né, do basquete, né, que é um negócio bastante interessante. Hoje eu assisto bastante, obviamente, né, dentre outras... E aí, o episódio tentou ver o Duda aqui, também apaixonado por basquete. E você também jogava, né, Cunha? Eu jogava. Videogame, né? Jogava, era bom de videogame. O Duda, aí eu perguntei pra ele, né? Obviamente tá passando aí pelas finais da NBA. E ele deu um call aqui tranquilo entre Warriors e Celtics. Ele deu Warriors tranquilo. Você já tem aqui avançado no jogo 3. Qual é o seu call? Warriors ou Celtics? Cara, eu vou de Warriors ainda, tá? Eita, eu acho que... Assim, lembrando que o Warriors tá atrás no placar, perdendo 2-1. Exato. Acho que assim, o Warriors, ele tem características assim, muito peculiares no ataque, né? Na defesa, ele... né, tem que tomar um pouco mais de cuidado. O time do Boston está muito focado, né? Muito focado na defesa, principalmente. E o Warriors, assim, acho que se ele focar num tema específico, que é proteger melhor a bola, eles levam uma certa vantagem. Eles têm um estilo de basquete que é mais descontraído e às vezes eles não preservam tanto a posse de bola. Basquete moleque. É isso. Moleque. Tem uma estatística no basquete que agora é um pouco menos preditora de vitória, mas já que é o assist to turnover, né? Quantas assistências você dá sobre o número de erros, né? Quando você perde a bola, sim, assim, você dá uma segunda chance, às vezes, para o adversário e tudo mais. Acho que eles vão melhorar essa estatística, vão tomar um puxão de orelha aí do Steve Kerr, do técnico de ataque também, né? Vão melhorar essa estatística durante o tempo. Mas assim, tá muito apertado. Tá muito apertado, né?
muito apertado. Fica aí o seu call, será cobrado depois por isso? Aqui no clube é assim. Esse call não envolve dinheiro, tá? Só para deixar aqui então bem claro. Então assim... pra gente começar a entrar em calls, cara, a gente tá muito interessado em saber suas principais visões lá no Safra Asset, suas posições, coisas que você tá vendo realmente muita oportunidade, papéis na bolsa que você tá enxergando muito valor no momento. Antes disso, rapidamente, a gente gosta muito do pessoal compartilhar aqui trajetória, cara. Rapidamente, assim, as principais casas que você passou, funções que você acumulou, aprendizados foram te moldando para hoje você ser o head de renda variável do Safra Asset. Não, legal. Acho que voltando assim, só um passinho antes, assim, né? O meu pai, ele era funcionário público e tal, mas ele sempre investiu em bolsa, né? Então acho que tem um pouco dessa pulga atrás da orelha, assim, que quando jovem ali, né? Você sempre, dava uma olhada, né, no jornal, na Gazeta Mercantil, né? Nessas coisas da época. Né, e tentava se informar de alguma forma, tentar se educar. Eu acho que é um processo hoje que com a internet, com vocês aqui, é super democratizado, né? Mas que na época era um pouco mais difícil. Então acho que assim, essa gênese assim, deixou essa pulga atrás da orelha. Eu não fiz economia, fiz engenharia, né? Então, sou formado em engenheiro de produção. E durante a faculdade, a gente testa várias coisas em termos de carreira, de habilidades específicas. O meu primeiro emprego foi na Andina, que é a engarrafadora da Coca-Cola. Eu fiz um estágio lá durante 7 meses, marketing e tudo mais, mais focado até em finanças e tal. Foi uma experiência bacana. No final da faculdade ali tinha uma dúvida, porque lá no fundão a Petrobras começou a patrocinar um curso, uma formação que era engenharia de petróleo, então até peguei algumas matérias dessa e tal, mas eu queria mercado. Aí eu acabei saindo de lá do estágio, fui fazer um estágio no BBM na época, né? Na Praça Pio 10 ali. Grande escola. E aí, cara, tive uma experiência fantástica, assim, acho que é uma casa que, dentre as casas grandes do Rio, né, formou bastante gente bacana, né? Eu fiquei um tempo lá, até, eu lembro muito bem porque vários episódios assim, interessantes, né? Tipo, 11 de setembro eu estava lá fazendo back-office colado na mesa e as imagens acontecendo ali durante o dia. Aquele dia que nunca sai da sua cabeça, né? Alguns dias. Aqueles episódios que você sabe exatamente onde você estava, o que você estava fazendo. O que desenrolou no dia, enfim. Foi uma experiência bastante bacana. Surgiu uma vaga lá na parte de crédito, que era mais crédito, né, varejo, né? E era para front, eu fui, né? Foi um negócio bem bacana. A gente fez um trabalho que, mostrou um crescimento legal e tal, só que aí no final do dia a gente foi comprar pelo Unibanco, né? E aí, eu ficando naquela... sou jovem ainda, quero uma estrutura, né, mais horizontal, onde você consegue aparecer mais, né, com meta mais definida, né, com um horizonte bacana e tal. E, cara, eu comecei, bolsa, esse negócio e tal, gestão, sempre me interessei. Dá para ganhar dinheiro com crédito também, é mercado também, é super legal e tal. Mas, cara, eu não vou continuar nesse negócio aqui, eu vou dar um passo para o lado, um passo para trás, né? Sempre com o objetivo assim, de procurar uma casa onde você consiga estar com os melhores, né? Onde consiga ter uma esteira de crescimento, né? Esteira de educação, né? No final do dia e tal, e que se desenvolva como profissional, né? E aí acabou que eu fui pactual na época, né? Assim, no início dos anos 2000, eu dei um passo um pouco para o lado, um pouco para trás, indo para o back-office da Asset, né? Então, fiquei um tempo lá. A gente até estava conversando um pouco antes aqui. A gente conhece uma turma em comum, né? Então, assim, enfim, que trabalhou junto. E foi uma experiência bastante rica, onde, de novo, tive que mostrar muita resiliência, porque, cara, a rotina era pesada, né? Mas você prestava serviço para caras que faziam gestão também, você via mais ou menos como acontecia. E aí, quando surgiu uma oportunidade de processo interno, eu acabei indo para a turma que fazia macro internacional, mercado emergente, isso ali perto de 2005. 2004, 2005, né? E aí me juntei ao time que fazia essa pesquisa para a mesa proprietária tomar as decisões de investimento em renda fixa e moeda emergente, né? Então foi uma experiência macro muito rica, né? Enfim, a turma inteira demandava muito de investimento em Ásia, África, América Latina, Europa. Você tinha que conhecer esses países, política, economia, macroeconomia, às vezes algumas idiosincrasias. Foi bastante rico, um aprendizado muito interessante. E aí, logo depois surgiu uma oportunidade em equities para emerging markets, né? Como na época, né, ainda tinha uma distinção muito grande, o risco ainda não tinha comprimido muito, né? Que foi um processo que aconteceu ao longo aí dos outros 3, 4 anos, indo até 2008. A gente separava ali por país, já que eu conhecia o macro de todos os países. E aí depois, quando o risco foi comprimindo, a gente veio para um modo mais setorial, né? E aí olhando as coisas todas mais juntas, foi uma experiência muito interessante. Quando veio a crise, né? Primeiro o BES comprou, né? O banco e tal, teve todo esse processo e tal, e depois veio a crise. Eu acabei saindo no final de 2008, né? O BES pactual na época, né? E aí me juntei à Opus, que também é uma outra casa, que é um spin-off lá de trás do pactual.
E aí para fazer Bolsa Brasil, né? E aí Bolsa Brasil, cara, assim, puta, ninguém me conhecia no Brasil, cara, assim, direito. Eu falava com a turma, né, de puta Ásia, fazendo Bolsa Brasil. Assim, cara, pô, mas o que você sabe de Brasil? Eu falei assim, cara, Brasil, eu tenho... Carnaval, Senna, Pelé. Não, assim, quais são as grandes vantagens? Cara, tá no mesmo fuso, eu pego um avião para São Paulo, para qualquer lugar, viso qualquer empresa, né? Em vez de ter que ficar indo na conferência ou visitando outros países. Né, e depender um pouco do fluxo de informação de broker local, né, e de casas locais. Então, assim, cara, eu acho que eu vou ter um edging fazendo no Brasil com a experiência que eu tenho e, cara, foi muito boa a experiência lá, né? Eu fui com o chapéu de fazer a parte toda de equity dentro dos fundos multimercados, mas logo depois eu peguei também os fundos de equity, não risco neutro, mas equity hedge e tal, que chegou a ser o flagship da casa, né, até o final de 2014. Né, quando a Dilma ganhou a eleição, né, decidiu ter uma cisão ali, um processo em que meio que um término do negócio. E aí eu migrei e fui para 20 depois, né? Um tempo depois, fazer equities na 20 no multimercado também, que também é da outra turma de multimercado. E aí, assim, depois da 20, um pouco antes da eleição do Bolsonaro, né? Eu estava conversando com uma turma em transição e surgiu o Safra, que tinham pessoas que tinham já passado também por algumas outras casas, né, do mesmo estilo, que privilegiam meritocracia, né, trabalho duro, né, ditadura do argumento, né, e tudo mais. Né, e a gente conversou, estreitou, e aí naquela época, assim, um pouco antes da eleição do Bolsonaro, ou seja, quase que 4 anos atrás, eu falei assim, cara, o Safra é uma instituição tão sólida, assim, que seja lá o que vai acontecer com o Brasil, a gente torce sempre para acontecer o melhor, obviamente, mas, cara, a gente vai estar aqui não para os próximos 10, 20 anos, mas para os próximos séculos, né? É uma instituição que a família tem mais de 180 anos de história fazendo negócio, construindo riqueza e gerando riqueza para os clientes. Então, seja qual for o produto que vai ser o produto da moda daqui a 5 anos ou não, ou a estratégia que vai dar mais certo ou não, ou a maneira de servir o cliente que vai ser a melhor maneira possível, cara, a gente vai estar aqui e vai fazer esse negócio com excelência. Então, eu acho que, baseado nisso, assim, casa muito com os princípios assim, que eu tenho também, né, de vida, e foi uma decisão super bem acertada e, enfim, desde lá a gente está tocando esse barco de equities aí dentro da Safra Asset de maneira muito, muito boa. Pô, sensacional. 4 anos depois, de novo, um ano eleição. É verdade. Agora começar a saber suas visões, suas apostas, suas convicções, seus receios na Bolsa Brasileira. Bruninho, puxa o primeiro tópico aí. Dá aquela primeira no peito dele. Vai, já larga aquela quadrada. Pra ver se ele mata. Aquele joguinho Detroit Pistons, né? Que a gente dava... Bad Boys. Como é que era Bad Boys? Como é que é o Bad Boys, os Bad Boys de Detroit. Os Bad Boys de Detroit. Dá uma de Bad Boys de Detroit. Aquela cotovelada aqui pra roubar a bola, né? Aqui pra ver como é que ele reage. Não, acho que assim, ó, a gente tava até batendo um papo, né, cara? Assim, montar carteira... pensar equity agora, acho que é o primeiro ponto que a gente também tem sempre, gosta de ouvir as opiniões de todo mundo, é que você está mudando de fato um regime de política monetária global, né? A gente está virando a chave agora. E, cara, a gente conversando com todo mundo que passa por aqui, lá fora, acho que o pessoal, né? E você é um cara que tem esse olhar, né, global. A gente tem sempre percebido um pouco que a dificuldade, principalmente do estrangeiro, de putz, agora eu estou num ambiente inflacionário, como é que eu lido com isso? Seja em renda fixa, seja em ação, enfim, como é que você pensa? Bom, a gente aqui já tem esse aprendizado, mas você, nessa tua expertise, né, cara, de ter olhado lá para fora durante muito tempo e agora trazendo isso aqui para o Brasil e dado essa mudança de política de monetário, como é que você está pensando, né, tentando trazer uma cabeça mais top-down, né, do macro para o micro? Como é que você está pensando assim a tua alocação, tua visão para a Bolsa, levando tudo isso em consideração e, obviamente, esse cenário que a gente tem de eleitoral aqui nos próximos meses? Assim, é uma pergunta uma cotovelada boa, né? Mas vamos botar na bola em jogo, né? Bola em jogo. Não, o juiz não vai dar, né? Vamos continuar, vamos seguir. O juiz é um mercado no final do dia, né? Então, se você ficar em cima do muro, acabou, né? Então, assim, cara, pensando um top-down, quando a gente começa a visualizar, né? O processo inflacionário que a gente está vendo no mundo, né? É fruto de um excesso gigante que aconteceu por conta do Covid, né? Então, assim, a gente estava num processo antes de Covid, de normalização de políticas monetárias, né? Vindo já de um excesso anterior, que foi para, né, corrigir a grande crise de 2008. E aí, naquele ponto, os gerentes de política monetária global e de política fiscal global, né, tomam uma decisão de que, assim, cara, a gente já viu onde isso pode parar. Então, vamos acelerar com o pé no final do acelerador em todos os vetores que a gente consegue, né?
Isso daí, cara, gerou um excesso muito grande em todo lugar do mundo. Então, teve uma desalocação, vamos dizer assim, né, de capital. Desarranjo de capital, né? No mundo inteiro, em todas as classes de ativo, nas poupanças globais, né, enfim, né, nas criptomoedas e you name it, né? E a gente está no final desse processo, obviamente, né, onde o estímulo vai ter que ser retirado. A gente veio, óbvio, né, teve uma Rússia com a Ucrânia que dá um choque extra, mas quando você olha hoje o fenômeno inflacionário, né, Brasil e global, não é um fenômeno só de supply, né, é um fenômeno onde a poupança das famílias americanas ainda está muito alta, né, o desemprego nos Estados Unidos está 3,6, né, um nível baixíssimo histórico. O desemprego no Brasil voltou para níveis pré-pandemia, está abaixo do nível pré-pandemia. Então você tem uma força de demanda ainda muito forte. E aí um outro desarranjo de capital que, né, aconteceu no ano passado, primeiro veio na parte de bens, né? Então, assim, os bens inflacionaram bastante. Óbvio, né? Parte por conta, né, de disrupção no cadeia de suprimentos, que já está mais ou menos resolvido. Bom, você tem um bump agora, né? Um quebra-mola aí da China e tal, que voltou a fechar e voltou a abrir. Mas essa parte de bens de capital continua com inflação alta, mas a turma que achou que ia ganhar muito dinheiro, sempre vendendo, né, muito consumer product, né? Bens de consumo, se estocou pra caramba no segundo semestre do ano passado, isso Brasil e mundo, tá? A gente teve a Target agora de exemplo, como outras, né, varejistas americanas. Aqui no Brasil a gente também teve exemplos no mesmo estilo, né? O consumo, no final das contas, não veio uma inflação muito alta, correu um pouco da renda. Aí agora você fala assim, puta, a inflação esse ano vai ser menor. Aí agora a gente está vendo a segunda onda dessa inflação, que é a inflação mais na parte de serviços. Então a gente já teve reabertura? Teve, mas compra uma passagem em Rio-São Paulo para você viajar um pouco em cima da hora. Né? Vai num restaurante, vai no show. Né? Então, essa parte toda de serviço ainda continua muito alta. Né? Quando a gente olha hoje, sai o PCA, a média dos 5 núcleos está a 2 dígitos. Né? Então, assim, ainda é muito alta. A gente olha a inflação nos Estados Unidos, chegou a ficar perto de inflação de emergente, né? E agora começando a fazer pico, ninguém sabe mais ou menos onde quer. Então, assim, nesse cenário, o brasileiro ele sabe mal ou bem navegar, tanto que acho que grande mérito dos fundos multimercado aqui no Brasil, inclusive Galileu lá também, né, pegou essa abertura de taxa americano por acreditar que o processo inflacionário lá não ia ser como foi nos últimos 20 anos. Né? Era um processo inflacionário, uma cara muito diferente. Né? Então, eu acho que nesse sentido, qual é a cabeça num mercado, né, desse tipo? Né? Você tem que ter ativos que tem uma boa precificação, um pricing power, né, que conseguem repassar preço, ou seja, tem algum certo de proteção à inflação. Né? Na nossa cabeça lá, preferência para quem está um pouco mais na faixa de média e alta renda, né, que são ativos que vão continuar, são, né, consumidores que continuam com poder de compra. Né? E tem o tema do valor contra o growth, né, contra o crescimento. Eu acho que hoje na Bolsa você já consegue enxergar crescimento com valor também. Né? Acho que assim, o Brasil sofreu muito antes. Né? A turma comenta assim, a gente viu esse filme 6 meses antes, né, e começou um aperto violento, né, antes do mercado americano começar a apertar. Né? E aí a nossa moeda estava no outro preço na virada do ano, a Bolsa estava no outro preço na virada do ano. Então acho que parte foi antecipado, parte ainda tem mais para ir. Mas quando você olha assim, valuation, né, e aí olhando do ponto de vista global, né, ainda não está também tão comprimido como se houvesse uma recessão forte. Né? A compressão que teve ali nas bolsas foi uma compressão de equity risk premium, né? Então aumentou aquela taxa de desconto, mas revisão de lucros ainda está no processo inicial de revisão de lucros. Você diz lá fora, por exemplo. Lá fora. Só que nesse mercado de revisão de lucro, né? Bom, você está tendo uma inflação alta, o juros está subindo. Então, assim, nas primeiras linhas, né, você vai ter o custo aumentando. Se você não tem pricing power, você vai comprimir a tua margem EBITDA. Se você é muito endividado, você vai comprimir a tua margem líquida. Né? Então, assim, você vai descendo nas linhas, é choque dos dois lados, né? Se você não tem um pricing power relevante, né? Se você não consegue aumentar a tua receita mais que a inflação, crescer em outros mercados e tudo mais, ou ganhar market share, né? Então, esse processo ele vai começar a acontecer aos poucos de revisão. Né? As quedas que a gente viu nas bolsas lá fora, né, foram quedas parecidas com as médias de recessão históricas, mas eu acho que, né, o mercado ainda está um pouco desarranjado. É óbvio que no mercado de crescimento a gente viu quedas de 50%, 70%, 80%, 90%, né? E um outro ponto que me deixa um pouco preocupado, né, que aí faz parte desse negócio, eu estou meio que chamando de The Great Reset. Né? O mercado vai ter que apertar um grande botão de resetar, dar boot no sistema, porque tinha dicotomias gigantescas em vários mercados. O mercado privado, né, o mercado, né, de empresas pré-operacionais e o mercado listado, por exemplo.
Essas empresas que, né, os caras faziam primeira rodada, segunda rodada, 5 vezes receita, 10 vezes receita, o primeiro múltiplo de receita, tudo bem, né? Você está tomando um risco ali maior com um upside muito grande. Mas a gente conversa com esses VCs lá fora, né, as últimas rodadas estavam saindo a 15 vezes receita, 20 vezes receita, 30 vezes receita, né? Isso drenou, né, capital, não só capital, mão de obra para essa turma inteira montar essas empresas, né, e continuar desenvolvendo o crescimento. E, cara, a próxima rodada, né, parte dessas empresas precisa de capital de 6 meses em 6 meses, de ano em ano. As próximas rodadas, cara, vão ser em valuations 50% mais baratos, 70% mais baratos. Né? E como é que a turma reage? Puta, vai ter mais demissão, vai ter deslocação de mão de obra, né, para outros serviços, né? Vai ser duro assim para esse pessoal que, né, tava com uma promessa, né, de quando você olha assim o percentual do market cap, né, das empresas que eram non profitable tinha aumentado bastante, não tinha ficado nos níveis que foi em 2000, 2001, mas já voltou aí uns 30%, chegou a ser 5%, 6%, tá algo um pouco mais baixo que isso, uns 30% mais baixo, mas ainda um nível historicamente mais alto, né? Essa correção acho que vai continuar, tá? Então, assim, na nossa cabeça macro, né, e aí fazendo até o link para o esporte aqui, no futebol americano, o time, quando comete menos erro, ele ganha mais 70% das vezes, né? E aí tem o grande mouro, né, para você, é ser protect the ball, né? E eu até falo isso com alguns CEOs que a gente conversa e tal. Cara, o protect the ball hoje, cara, protege suas margens, protege o caixa, que, cara, vai balançar, né? Então, assim, vamos crescer com responsabilidade. Vamos se alavancar muito mais? Então, a gente tem uma preferência, vindo para a carteira, por empresas que podem até ter alavancagem, mas os vencimentos são lá na frente, a empresa é super bem financiada, é geradora de caixa, tem algum nível de crescimento, né? Mas que ela tenha consciência que ela vai proteger a bola. Ela tem que proteger a bola para os próximos 3, 6, 9 meses. Né? Eu acho que ainda não está no momento da gente acelerar e as empresas buscarem ganhos de market share relevantes, ou acelerarem, a não ser que seja uma oportunidade muito óbvia. Né? Então, acho que somando esses temas, a gente tem alta renda, média renda, acho que é uma preferência nossa. Empresas que tenham uma boa geração de caixa e consigam proteger a bola durante esse próximo período que vai ser turbulento. Até o Jamie Dimon, semana passada, né, deu recado. Né? Então, ele também está preocupado com alguns excessos. E tentar lembrar um pouco também que aqui, como gestor, a gente olha muito preço também de tela, né? Olha múltiplo, preço de tela e tal. Mas, cara, às vezes, eu acho que isso é um pouco também da experiência de emerging markets e macro, cara. Às vezes você tem que desconsiderar algumas janelas de preço passado. Assim, esse preço não existiu, cara. É porque é verdade. Pra cima e pra baixo, tá? Assim. Eu sei que foi um exagero. Às vezes ele não existiu porque não teve tanto volume naquele dia, naquele preço. Tá. Isso eu acho que é uma lição bacana pra turma que tá em casa. No papel bateu sei lá quanto. Tudo bem, mas quando negociou lá, assim, quantos dias ficou lá? Deu pra fazer posição? Não deu? Sei lá. Né? E outra, pelos excessos pra cima ou pra baixo, o mercado sempre exagera. Né? Essa é a verdade. Então, acho que, por exemplo, a janela que a gente viu há pouco tempo atrás, de algumas empresas de multicrescimento, esses VCs e tal, aquele preço meio que não existiu. Né? Um desses caras que eu conversei lá fora há pouco tempo atrás, ele falou assim, cara, o mercado quando fica assim, eu chamo que ele tem muito turista. Né? É o cara que ele não fazia aquilo, mas ele começa a fazer aquilo, bota o dinheiro para trabalhar naquilo, ele não tinha um mandato dentro da empresa para fazer aquilo, ele pegou um mandato porque o negócio estava hot e tal, e começou a fazer, mas nunca foi o job description dele, né? Nunca foi a maneira dele atuar. Isso acaba transformando em preços, né, desordenados, vamos colocar dessa forma. Então, acho que assim, pensando no top-down é um pouco isso, né? Empresas mais focadas em alta renda, com mais proteção para a inflação, que consigam navegar esse ambiente inflacionário de mais juros, protegendo a bola, né? E chegando daqui a 3 meses, 6 meses, tão saudáveis quanto estão agora, com um nível de receita, né, bom, intacto, com algum tipo de crescimento também. Então, acho que tem alguns casos assim na Bolsa que a gente consegue trabalhar nesse sentido. Pô, interessante. Depois vamos pegar esses nomes aí, né? Não, porque, assim, já abri o caderninho aqui para anotar. Não, porque assim, até a gente discute um pouco sobre isso, assim, empresas que têm pricing power, enfim, mas dependendo até da indústria, né, do setor, historicamente até algumas tinham mais do que os mesmos setores, né? Historicamente até tinham mais do que hoje. Por N fatores, seja porque teve mais choque de concorrência, competitividade ao longo do tempo, claro. Enfim. Então acho que é até legal depois para a gente entender um pouco, né, na tua visão, assim, pode ser setor, mesmo até nome de empresa, você assim, cara, acho que esse modelo de negócio, acho que faz mais sentido, sei lá, adquiriu o pricing power, não tinha e passou a ter porque o mercado está mais consolidado. Acho que, enfim, variavelmente depois a gente pode explorar isso, mas você tá me olhando com cara de dúvida, Daniel. Não, o que aconteceu, eu tô querendo exatamente entrar nesse ponto, assim, cara. Começar a entrar em papéis e empresas que você hoje acha que estão realmente muito bem posicionadas para proteger a bola. Qual a primeira que você destacaria?
Eu acho que, assim, os bancos, aí eu vou entrar um pouco na indústria, mas vim um pouco até para o Pactual, acho que é uma posição que a turma inteira gosta e tal. A Basileia está super saudável, né? Então, assim, você acha que o banco poderia até estar rodando com um ROI maior, né? Mas roda com um ROI um pouco, né, menor do que talvez poderia, porque tem uma Basileia folgada. Os bancos como um todo não têm tido, né, não têm sido muito agressivos, né? Também em ganho de concorrência. E eu acho que esse ambiente ele favorece os players que têm melhor acesso a capital, né, que não precisam contratar muita gente para expandir, que já tem uma boa base de clientes. Então, acho que E aí eu venho mais assim, Pactual hoje a gente compra ele a 10 vezes lucro ano que vem, que é um múltiplo que, se você olhar historicamente, né, com o retorno que ele proporciona, é um múltiplo que eu considero barato, assim, né? Mais ou menos 50% da receita está ali com, né, o que fazia antes, vamos dizer assim, né, e 50% com um negócio que não consome capital direito, que é né, um business que com um risco baixo, né, que alavanca os produtos que ele tem, né, e tudo mais. Então, acho que é uma boa proposição de valor, acho que você leva um negócio bem barato, né, para frente. Ticker, né, do Pactual, Bruno Lima, com risco de demissão sumária se errar. Pô, brincadeira. Vamos embora, não enrola não. BPAC. O que mais? 11. Aulas. Não, mas não. O Lima tá suando, não esperava por essa. Eu acho que até pipocou uma mensagem, acho que até Liminha fez um FaceTime aqui, né? Se tu erra esse ticker, o Liminha ia aparecer do nada aqui de voadora no teus peitos. Desculpa aí, Cadu, só pra ver se o Bruno Lima tava acordado. Ele tá ocupado. Cara, a gente gosta também bastante do setor de utilities, né? Eu acho que assim, o tema essa semana da Eletro é um tema que tá dominando, assim. Olha né? aí, vamos entrar em setor de utilities, vamos entrar em Eletro e vamos entrar em Eletrobras. Antes a estatal do setor financeiro, cara. Isso tem gerado muita discussão aqui. Banco do Brasil, os descontos já estão excessivos ou não? O que você acha de Banco do Brasil? Cara, Banco do Brasil, o desconto sempre foi excessivo, né? Sim. Assim, entrando está excessivamente excessivo? Ponto de interrogação. Não, assim, o meu ponto do Banco do Brasil, e acho que assim, vale para todas as estatais, né? Você tem que ter uma certa... No teu controle de risco, né? Você tem que ter alguma disciplina em falar assim, cara, tem um evento que vai acontecer agora, né, que eu não tenho o menor edge, né, para que lado vai. É um evento que vai ser jogar uma moeda para o alto. Tá bom, qual é a proposição de valor que eu quero para o meu cliente, para o meu cotista e que eu vou botar dentro do fundo para surfar ou não, né, esse movimento. Tem Sabesp também, enfim. Eu não tenho confiança de quem, né, vai estar lá, né, daqui a algum tempo, né? Tá barato, tá muito barato. Tá, tem dividendo? Tem. Petrobras também. Eu acho que talvez Petrobras seja uma proposição de valor melhor, dado que ela tem um fluxo de caixa cavalar ainda esse ano. Mesmo com toda essa pressão que estamos vendo aí do governo tentar atuar via preços de combustível. Sim, eu acho que assim, cara, a pressão vai continuar nesse governo, no ano próximo, né? Mas quando você olha assim, a simetria de fluxo de caixa até a mudança de governo, né? Você consegue ter um cushion ali de valuation que, né, vai te amortecer. Se você, partir do princípio que você não reinvista o dividendo, vamos colocar dessa forma, né, aí você vai diminuindo a tua exposição até o evento. Mas eu ainda acho que assim, a melhor maneira, dado que a Petro é muito mais líquida e que a maneira da gente atuar lá é via opções. Né? Então, a gente já estava com um call de preço de energia um pouco mais pressionado, não tanto quanto, né, foi, tá? Tem que confessar que a gente foi surpreendido, obviamente, com o tamanho da alta, né? Não só do tamanho da alta, mas crack spreads também que abriram, né? Então, assim, preço de diesel, faltando diesel no mundo, risco de falta de diesel no Brasil, né? No final do ano. Então, todas essas pressões, assim, adicionaram, né, a precificação, né? E eu acho que, assim, a opção... você paga um pouco para estar dentro do jogo, mas você corta a tua cauda da perda, né? Você tem uma perda definida, assim, né? Então, acho que é uma excelente proposição quando você chega para um evento em que você não controla qual vai ser o evento, só que você quer participar da festa, vamos colocar dessa forma, né? A Petrobras, cara, vai ter um fluxo de caixa esse ano que, aos preços, né, de algum tempo atrás, vai ser 40% de dividend yield, né? Então, quando você olha até a simetria assim, essa Petro, se o candidato X ganhar, pode subir 50%, o outro pode cair 30%, 40%, mas você tem um dividendo ali que um carrego até alguma janela, né, você, tá um pouco protegido. E, cara, assim, tem estatuto, talvez não seja tão simples, né, mudar. Esse governo tem tentado bastante, né? Influenciar de alguma forma, está vindo para a parte do imposto agora, que é uma outra saída, né? E você até tira um pouco da inflação desse ano, mas joga um pouco
né, para o ano que vem, né? Então tem esse trade-off também, né? Mas eu acho que assim, ver opções talvez seja a melhor maneira. E aí, respondendo assim mais direto a tua pergunta do Banco do Brasil, né? Cara, é um banco bem tocado, mas não tem muito crescimento, né? Fez um deal ali, juntou um pouco com o BS, né? Melhorou um pouco a franquia, mas não se alavancou quanto eu achava que poderia se alavancar, né? Eu lembro quando o BS entrou aqui no Brasil, cara, o banco lá, cara, multiplicou assim, o número de receita em diversas linhas, porque, enfim, tinha uma alavancagem para placa, para internacional, para o modo de fazer algumas coisinhas e tal, que deram uma abertura e uma capilaridade que não havia antes, assim como, né, em outros deals de financeiros, né, o Itaú com a XP e tal, fez o negócio andar um pouco mais também depois. Então, assim, ali eu acho que a gente não viu ainda, né, não parece que não tem uma estratégia tão definida, é um banco mais defensivo, a parte, né, ali agro que defende bem e tal, mas quando você olha para uma proposição mais de médio e longo prazo, você fala, cara, onde é que esse cara vai estar daqui a 5 anos, 6 anos, né? Aí eu acho que a gente vê assim que o market share vai estar num lugar menos confortável, né, do que está hoje, né? Acho que assim, os grandes doadores de market share no Brasil, né, no sistema financeiro, foram esses incumbentes, mas os incumbentes um pouco mais lentos, né? Então, assim, nesse sentido, por exemplo, a Eletrobras, ela vai deixar de ser uma estatal e vai ficar bastante mais ágil, né? Se o Banco do Brasil deixar de ser uma estatal, pô, cara, isso é maravilhoso, né? Então, aliás, esse é um tema que a gente tem que lembrar e talvez, né, tirar o chapéu assim, né, dessa parte do governo que tem executado, que a gente vê bastante coisa, né? Assim, a gente está tendo a Eletro agora, mas teve, sei lá, SEDAI no Rio, além de muitos outros projetos que saíram do papel para iniciativa privada, né? Teve esse crowding in do setor privado gigantesco, já acontecia, mas num nível menor, né? E o governo tirando um pouco, né, do protagonismo, né, que ele tinha, né, no mercado de capitais, né? O BNDES se desfez numa carteira de quase 200 bi, né? Ainda tem coisa para vender e tudo mais, mas está nesse processo aí, fazendo de maneira bem feita e incentivando o mercado de capitais a financiar os projetos, né? Não precisa ter ele 100% do tempo lá, né? Enfim, com dinheiro fora dos padrões do dinheiro da economia, né? Muito mais barato e tudo mais. Então, acho que é um processo muito interessante que faz o Brasil ganhar produtividade no longo prazo, tá? Então, a gente teve, sei lá, ano passado foram 600 bi de captação entre dívida, né, e outros instrumentos e equity e tudo mais no mercado, que ficou mais do que o dobro do ano anterior. Então, assim, esse dinheiro, e acho que é até por isso que o crescimento do Brasil, às vezes, vem surpreendendo um pouco do ponto de vista positivo, porque essa turma pegou esse dinheiro, está com um cenário muito difícil pela frente e tudo mais, mas está botando aos poucos esse dinheiro para trabalhar, para ganhar produtividade, para comprar máquina, para entrar em novos mercados e por aí vai, né? Muito bom. Dessa parte do processo, explica para a gente sua visão aqui para os membros do clube, Eletrobras sendo privatizada, agora negociando como uma empresa privatizada na Bolsa, tem valor ainda para explorar ali? Você gosta do papel ou não? Quais são, acho que é legal ouvir, né? Assim, você falou também de Sabesp, né? Você falou um pouquinho sobre a tese. Teve gente que já passou por aqui e defendeu essa tese. Escolheu, né? até para o quadro de medalhas do clube. Escolheu. Verdade, bem lembrado, né? Então, assim, se pudesse até trazer um pouco, até nessa discussão, né? Se você tem, ou se não tem. Quanto se destrava de valor uma vez privatizado? Começando pela Eletrobras. Eu acho que assim, a Eletro, né? Bom, ela está no final do processo, né? Então, última etapa. Fica um pouco mais fácil. Né? Voltando só para a resposta anterior, assim, puta, essa Sabesp eu não sei quem vai estar lá. Então, você tem que, né, dentro da tua matriz de probabilidades, né? É óbvio, você pode atribuir uma probabilidade de 80% da pessoa que está lá tocar esse processo, né, e conseguir fazer com que esse processo ande e chegue até o final, né? Cara, se chegar até o final o processo da Sabesp, negocia ali 0,7 vezes RAB, aí tem um pouco de alavancagem também e tal. É um papel que pode ter um upside aí de 50%, 60%, 70%, né? Mas, lógico, associado a um monte de incerteza no meio do caminho. Né? A Eletro a gente já cortou esse passo, né? Então, assim, né, uma vez cortado esse passo e da maneira como foi desenhado, né, né, ficou para frente a empresa, eu tenho bastante confiança de que o upside para frente é relevante e que vai acontecer, não vai ser tão rápido, né? A empresa tem um desafio grande. Acho que o grande desafio da Eletro talvez seja um desafio de RH,
tá? Porque você tem que reorganizar a empresa, né? Você vai ter uma empresa que ela é gigantesca, a maior empresa do país, uma das maiores do mundo, né, de energia. Tá? Só que você nasce com um monte de CNPJ, né? Você nasce com uma força de trabalho muito maior do que poderia ser e com outros focos, né? Você nasce com um processo de comercialização de energia que vai ter que ser, né, aprimorado com pessoas novas ou empresas novas, né? Então, vai ter a descotização, né, a comercialização durante os próximos 5 anos, que faz parte do processo, que, né, vai gerar valor para a empresa. E isso daí vai, né, pedir que pessoas especializadas, né, já tem um time lá, mas que traga mais gente para tocar esse processo. Só que aí a boa notícia é que, assim, cara, a Eletro, do tamanho que ela vai conseguir contratar quem ela quiser, os melhores engenheiros, os melhores advogados, vai pegar os melhores caras que estão lá dentro e botar eles com as metas e com os incentivos, muito bons para os caras entregarem, né, performance e tudo mais. Então, assim, eu vejo o papel, né, acho que talvez nos próximos 5 anos, aí, com upside, assim, uma pista muito grande, assim, né? Chuta um número aí, upside de Eletro. Cara, ballpark. Eu acho que é um papel que pode quase dobrar, tá? Então, assim, sendo bem sincero, assim, é óbvio, tem algumas premissas que possam ser mais agressivas, menos agressivas, mas é um papel que, de novo, não vai ser em 3 meses, não vai ser em 6 meses, não vai ser em 1 ano. É um processo que, dada a privatização, tem, né, uma esteira de coisas que já está super mapeada para começar a serem executadas, mas a gente já viu, né, o exemplo de outras empresas, a CESP. A CESP é uma empresa menor e tal, conseguiu executar muito rápido redução de G&A, de pessoal e tal. Cara, foi em 2 trimestres, reduziu pela metade. Né? A Eletro vai ser um processo um pouco mais longo, né? Tem um workforce muito maior, tem muita outra coisa para acontecer lá e tal. Né? A Vibra Energia, né, que é a antiga BR Distribuidora, né? Teve um processo bacana também de desestatização, o governo chegou a vender mais depois e tal, também zerou a posição quase, e no final do dia ela teve um processo que foi um pouquinho mais lento, mas, cara, era todo tria, melhorando margem, cortando mais, aí você achava que não ia cortar mais e conseguia margem melhor, né, conseguia ter expansão, ganhando, né, ali poucos pontos daqui, poucos pontos ali. Quando você soma no bolo inteiro, cara, dá um upside bastante relevante. Então a Eletro, assim, ela tem bons drivers de valor, assim, dentro dela, né? Essa primeira parte da comercialização, né, enfim, uma grande parte da energia dela foi vendida lá atrás, né, contratada a um preço de R$65 megawatt-hora, né, que hoje em dia você negocia isso a 150, 160, 170. Então tem esse gap que ela vai soltar 20% todo ano durante 5 anos. Né? É óbvio que está pagando por isso agora com o outorga e tudo mais, mas vai ter vai vir a mercado e vai destravar bastante valor. A parte de custo de pessoal, cara, quando a gente compara com as outras empresas, seja na parte de transmissão, seja na parte da geração, né, que são os 2 focos da Eletro, né, cara, ela carrega um custo aí que é um pouco mais do que o dobro aí das melhores práticas de mercado. Né? Só que, assim, você ainda pode, talvez, não é a nossa base case, né, mas sendo um pouco mais agressivo, assim, cara, dada a escala dela, ela pode ter até um custo unitário, né, por produção menor do que esses outros caras, porque esses outros caras são menores, né? Então, isso também é uma geração de valor assim, colossal para a empresa. De novo, demora um tempo para ser executada, mas é um outro driver de valor gigantesco. E aí, outro driver de valor, né, é tax shield, né, que é prejuízo acumulado que tem lá dentro, né, toda a parte, né, que a gente chama, que foi lá da década de 80, que vem sendo negociado, que eles fizeram altíssimas provisões no balanço, né, nos últimos anos, que é o tal do compulsório, né? Então, só para, né, explicando na nutshell, assim, o compulsório é uma conta que os industriais e os comerciais pagaram lá durante a década de 80, a cota extra do condomínio, né? Para financiar, né, crescimento da empresa e tal, e isso daí, né, como a inflação era altíssima, né, o juro também, né, com duration super curto e tal, mas tinha uma regra de reajuste muito baixo, né, e isso foi judicializado e aí a conta virou uma conta muito grande, a CESP tinha isso também, né, a Auren, né, e a Eletro tem um volume aí vultuoso, né, nessa parte, e ela veio provisionando muito mais agora no curto prazo. Então a gente acha que eles são super conservadores nessa linha, vieram sendo super conservadores, só que por ser estatal, ela não podia renegociar isso com os credores. Então tem um negócio que está lá no balanço, já está no balanço, né, um puta prejuízo lá,
que já foi reconhecido, e que os caras agora, né, depois disso tudo, vão sentar, vão bater na porta, né, da turma e falar, pô, cara, olha só, vamos fazer um acordo aqui e a gente acha que pode ter um bom upside ali, além do tax shield também gera bastante valor. Então, né, só nesses drivers, assim, sem contar muito investimento novo, né, e tudo mais, né, a gente chega aí no curto prazo para um target já relevante. E só lembrando que eu acho que assim, esse sim, acho que acontece talvez rápido e parte dele aconteceu, no processo de privatização, né, sendo bem honesto, né, uma parte dele que é a diminuição do cost of equity, né, da taxa de desconto. Então, assim, como vale para Petrobras e para o Banco do Brasil e para a Sabesp. O investidor, quando ele olha a empresa, né, de um setor mais arriscado, ou uma muito regulada, ou uma que o governo é o acionista majoritário, né, ele desconta ela uma taxa de risco maior. Esses fluxos de caixa valor presente valem menos. Né? Uma vez privatizada, né, e estando já, né, na mão do novo grupo de acionistas, a Eletro vai ter essa compressão de taxa de desconto. Parte dela veio acontecendo, né, durante o processo, né, quando foi se consolidando o processo, ela veio acontecendo. Não à toa o papel está subindo perto de 30 no ano, né? Mas ainda parte a gente acha que vai acontecer no curto prazo agora, depois da finalização desse processo hoje. Então, tem uns drivers de valor assim, bem marcados, né? E a turma que vai entrar, né, e tá pensando em virar acionista da empresa, né, mudar a empresa, né, são pessoas que são super gabaritadas também no setor, né, e que, dada a nova composição, o governo vai ter um assento no conselho. Então, assim, o pessoal tende agora, né, pós, né, follow-on, se organizar, né, e montar, né, time de conselheiro, montar top management, mudar um pouco uma coisa aqui, outra ali e tal, e trazer, vai ter a capacidade de trazer os melhores profissionais do meu ponto de vista. Então, quem não vai querer participar, né, da maior empresa de energia do Brasil, que acabou de ser privatizada, com potencial de ganho de produtividade desse tamanho, desse vulto, e, cara, mudar a cara do setor no Brasil, de certa forma, né? Sim. Cara, até para quem não precisa mais do dinheiro, é um desafio que te gera um goodwill, né? Gigantesco, né? Então, acho que nesse sentido a gente está muito otimista pro caso, tá? Pô, legal. Pô, muito bom. Algum outro caso que você está olhando assim, a gente, e que você tem uma Bruno vai falar grande não, assim de... Do quê? Não, que tem uma convicção grande. Gostei aqui do... Não, eu gostei, porque assim, porque também é um papel muito líquido, né? Mas assim, perguntar daquela coisa meio contrária, né? Aquela coisa que a gente volta e meia levanta aqui. Tu gosta de ser um advogado do... Né? Do coisa ruim. Do coisa ruim. Não, aqueles... É que a gente, volta e meia, a galera que é dedicada a equity, né? A gente... Beleza, tem uma parte da carteira que está ali mais líquida, óbvio, o mercado não está fácil, entrar e sair com certa tranquilidade, mas tem lá, de vez em quando, né, aquele ativo que fala assim, cara, isso aqui tá, tem tanta gordura, esse aqui tem uma margem de segurança tão grande, tá tão estressado, né, esse aqui eu quero ter, nem que seja, vou ter a gestão de risco do tamanho da posição, mas esse aqui acho que vale a pena ter uma posiçãozinha aqui para acompanhar de perto. Qual é a sua história, Cadu Amaral, sobre esse um ativo que tem alguma característica como essa? De muita gordura, de valuation, cara. Cara, ajustado a risco, assim, eu não vejo um ativo assim, tirando uma Eletro, que parece que depois de privatizado... Não, é porque assim, sendo sincero, aquela empresa que já tem free cash flow positivo, assim, eu esqueci de contar um detalhe, assim, o Wilson, que é o CEO da Vibra, cara, quando ele entrou lá, ele fez um processo de saneamento da empresa que, cara, foi interessante também. Assim, óbvio, quando você olha num gráfico, assim, o que ele fez, dentro das possibilidades, obviamente, ainda era uma empresa estatal, cara, já mudou a empresa de cara. Tem empresa que há 5, 6 anos atrás era 6 vezes alavancada, né? Bom ponto. Agora, estava uma vez alavancada, depois de Santo Antônio agora, 1,7 vezes e tal, mas, enfim, bem... Uma empresa saneada, está saudável, né? É uma empresa equacionada hoje, ela nasce equacionada. Tem muita coisa para melhorar, mas ela nasce equacionada. Né? Só que, cara, ano que vem, de repente, gera um free cash flow de 12, 13, 14, né? Vai pagar um dividendo de 10, talvez, 11. Cara, com essa compressão de taxa de risco. Então, assim, quando eu olho, né, para um tipo de case assim, quase que melhor que caixa, né? Porque, óbvio, tem o risco de mercado, de precificação e tal, mas, cara, você está sentado num negócio que... tem uma parte grande que é transmissão, que é um negócio super regular, tem proteção para inflação, né, remunerado por base de ativo, né? Cara, você olha dividendo, fluxo de caixa saudável, dividendo alto, dívida equacionada, e com esse caminhão de coisa que fazia, cara, assim,
tem gordura, cara. Tem muita gordura. Agora, a gente tem coisas assim que a gente olha também, que tem muito crescimento às vezes, e que, pô, você fala assim, cara, você não pode ter crescimento agora e tal, mas que, cara, tem também uma dívida equacionada, saudável e que ou estão dando chance, né, ou tiveram um momento ruim de mercado de curto prazo. Então, assim, o mercado discutiu muito, por exemplo, saúde, né? Um tempo atrás, era uma posição grande de todo mundo e tal. É um grande consenso, né? Agora a gente olha, assim, para a saúde, assim, a gente tinha uma posição, né, ainda tem, aumenta a posição, né, fez um pouco ali, uma posição um pouco maior. E eu acho que, assim, o mercado talvez... A grande dúvida agora, e esse tem um risco um pouco maior, é assim, quais são as novas margens dessas empresas, né? E aí, assim, eu acho que se você, né, do ponto de vista de, né, tentar pensar na carteira, as duas, tanto a DOR quanto a Hapvida, falando aqui de uma liquidez um pouco maior, elas estão com uma dívida líquida EBITDA parecida, 2,8, 2,9, 3 vezes, né? A DOR tem uma dívida super longa, super saudável, assim, inacreditável. Quando a gente liu o prospecto da DOR lá, ela tem uma dívida grande, né? Com nenhum colateral envolvido, é tudo clean, né? É porque o cara é muito bom, né? Então, assim, super saudável, que sofreu bastante no curto prazo. Sofreu porque era crescimento, é múltiplo alto e tal. Cara, quando a gente olha hoje, depois da aquisição da Sul América ali, talvez ela esteja umas 18 vezes lucro ano que vem. Um negócio que te entrega um crescimento bacana. De novo, tem uma discussão grande de ticket, né? Tem uma discussão grande de margem acontecendo nas empresas. A Hapvida, ela tem um risco atuarial, né? Porque ela vende o plano também. Então, assim, qual o nível de precificação desse plano? Qual o reajuste que tem que ter esse ano, né? Durante o ano, que vai ter, e aí vai ter essa recomposição de margem, né? Que no final vai me entregar qual rentabilidade. Esse é um if grande no mercado, tá? Então, é óbvio que você tem que, né, ficar ali tete a tete de novo, assim, acho que alguns já passaram aqui, falaram aqui, né? Você pode me cobrar, mas eu posso mudar de opinião amanhã também, tá? Então, a gente entende bem. A gente estuda todo dia, corre atrás, gasta sola de sapato na rua todo dia para visitar as empresas listadas, não listadas, concorrência e tudo mais, para ser capaz de mudar de opinião na hora certa, né? Então, mas essas dúvidas todas, cara, eu acho que assim, criaram uma oportunidade, né? Essas empresas... o pessoal bateu muito nelas, né? Assim, acho que a gente tem uma preferência grande pela DOR, né? Que eu acho que é uma empresa onde a gente enxerga aí um nível de segurança maior, ela tem uma exposição num ticket mais alto, então assim, é uma demanda que está um pouco ali, a gente vê o que aconteceu quando descredenciaram ela no Rio de Janeiro, dada, né, a capilaridade que ela tem, o nível de serviço que ela tem, foi um desastre para quem descredenciou, teve que voltar atrás. Então, ela tem um poder grande, né, de mercado, vamos colocar dessa forma. E, cara, fez a execução de M&A, agora eles até revisaram o guidance, mas nessa linha que a gente gosta, protect the ball. Assim, cara, barriga um pouquinho aqui, algum crescimento para frente, mantém o guidance que você tinha dado fechado e, cara, você vai acelerar onde está mais barato acelerar. É Brownfield, que está mais barato? Está mais barato comprar mais leito de M&A? Então, cara, você vai ali nos pontos onde você considera que está mais barato. E o mercado ficou muito em dúvida com o ticket, mas tem um pouco do Covid também, que foi esse Covid leve, que você tem um nível de ocupação alto com isso, com um ticket baixo, né? Porque o cara, ele toma a vaga ali na ocupação do cara que vai fazer uma cirurgia eletiva, do cara que, né? E no final do dia, mesmo com um tamanho um pouco menor, porque a turma não ficou com medo de ir para o hospital para fazer, mas você tem um nível de ocupação com um ticket muito baixo ali, que vai acontecer de novo um pouco agora no segundo tri, mas a gente acha que aos poucos vai equilibrar em um nível de margem 24, 25 ajustado, assim, que, cara, vai ser perto do histórico, e que é muito bom para uma empresa que ainda cresce 20, 25, 30% ao ano durante um tempo. Então, acho que é uma excelente proposição de valor. E aí, acho que indo para o último para comentar aqui, talvez, que a gente gosta bastante, né? Não sei se a turma vai chamar atenção no tempo aí, né? Antes que eu liguei espernei ali no vidro, cara. Mas eu acho que nesse setor de bens de capital, a gente gosta muito da Vamos, né? Então, assim, é um caso que é um pouco, né, under the radar, né? Vamos colocar dessa forma. Está ficando cada vez mais popular, né? Tem ganho bastante liquidez. Qual ticket da Vamos, Bruno Lima? Qual que você acha que é, Daniel Cunha? Não, não. Esse agora, qual que você acha que é o ticket da Vamos, Daniel Cunha? O código... Não pode ser Vamos. Hã? Não pode ser Vamos. Quase. Por isso. É Vamos. Vamos! Vamos, menino! Vamos 3. Vamos 3, pô. Vamos 3, pô. Porrada o ticket. Então, assim, cara, a Vamos, ela tá num mercado, assim, que é meio que inexplorado. Primeiro first mover, né? O primeiro cara que entrou, que é de aluguel de caminhão e máquina, né? Cara, ela tinha 15 mil ativos, né?
há 2 anos atrás, agora já está com 30 mil, ou seja, dobrou de tamanho, e o nível de crescimento que ela está entregando é mais ou menos nesse nível, assim, talvez ela cresça CAPEX contratado esse ano 100% no contra ano, o negócio é muito grande. E aí a lógica, cara, é um pouco parecida com o modelo de rental, né? Hoje, e aí com juro alto, né, e com um pouco, né, de falta de oferta de máquina, né, de caminhão e tudo mais, o preço subiu muito. Então hoje, assim, é mais vantajoso o cara alugar, né, durante um prazo específico e pagar um yield sobre aquele aluguel. Então, o que basicamente a Vamos faz é isso, ela compra, né, e aluga, né? Só que aí vamos lá, né? Pô, mas tem risco de ficar desalugado e tal. Cara, assim, 90% dos contratos são 5 anos mais, né? Ou seja, o duration desse negócio é gigante. E o foco B2B? Foco B2B. Você pega um cara que ele hoje é o maior comprador de caminhão do Brasil. Então, ele tem um poder de compra na cadeia gigantesco. Ele negocia com todas as empresas que participam do mercado, né? Não tem, ele é agnóstico à marca e consegue excelentes deals muito melhor do que se o cara fosse comprar, né? Um lote fechado ou lote fechado, ou pequenas quantidades, obviamente, né? Então ele tem esse poder de mercado grande, né? E num mercado que, cara, na nossa conta, para 5 anos para frente, mesmo com esse crescimento estúpido que ele está tendo, ele vai ser bem menos de 10% do mercado todo de caminhão no Brasil. Então, é um negócio que, assim, cresce muito, tem rentabilidade. É óbvio que precisa de capital no meio do caminho, mas que, pô, tem muita solução inteligente de capital que os caras estão, né, por trás, né, se organizando, um time super competente lá dentro, né? E quando você vê, é meio que contra-intuitivo, né? Você fala assim, pô, mas aí uma indústria grande, pô, o cara, ele tem a capacidade de chegar lá e comprar, talvez num preço... Cara, não é verdade, assim. A turma hoje quer cada vez mais ter menos capital empatado, obviamente, o custo de dinheiro aumentou. Asset light. Mais asset light. Então, ele tem sido, assim, procurado até por grandes indústrias, de grandes empresas, para fechar lotes, né, de certa relevância, assim, de número de unidades, para ir formando a frota aos poucos. E como esse cara, né, pegou também um mercado que ajudou ele, que foi de um pouco falta de caminhão, falta de insumo, e ele tinha outra ponta, né como ele o maior cliente do cara, ele está ali na fronteira da oferta marginal de caminhão. Então surgiu o caminhão, ele está ali para negociar e comprar e botar dentro do lote num termo de negociação super bom. Então, cara, é uma empresa que a gente acha que tem um crescimento excepcional pela frente, né? Ele está entregando muito, muito, muito bem. Né? Às vezes o pessoal reclama também um pouco, o mercado sempre olha, né, pelo em ovo, né? O yield diminuiu um pouco e tal, tava 2. Cara, assim, é normal quando você começa a fechar lotes um pouco maiores, de empresas, né, maiores e até de prazos mais longos. Então, assim, é tudo uma questão de negociação ali, contrato a contrato, né? Se você está adicionando muito lote, assim, na tua margem no final, se reduzir um pouquinho e tal, cara, o teu ganho financeiro ainda é uma loucura do outro lado. Né? Então, assim, essa é uma empresa que a gente acompanha bastante perto há um tempo já, né? Desde a oferta, a gente gosta bastante, né, do caso. Né? Acho que ela, daqui a 5, 6 anos, já é uma empresa que vai estar, assim, num tamanho muito diferente do que ela está agora, tá? Você pensando no seu quadro de medalhas, qual o papel que você vai pegar para jogar com a gente aqui no quadro de medalhas? Lembrando, um prazo extremamente ingrato, 3 meses... Ingrato é muito bom. Deixar um papel aqui. Provavelmente aqui ou é DOR, ou é LET, ou é Vamos 3. Ou podemos ter um plot twist no final. Enquanto você pensa, Cadu, um momento que a gente gosta muito de compartilhar aqui na mesa, o momento deu ruim, cara. Aquele momento que você, se machucou. Que a criança chora, a mãe não... Não precisa ser uma fratura exposta, como você compartilhou aqui no início, não precisa chegar a tanto, mas um case, uma tese que você estava muito convicto, e você se dedicou e visitou mesmo, fez todo o dever de casa e foi grande e errou, e aquilo deu algum aprendizado, cara. Eu acho que, assim, cara, quem passou... A gente tá passando por um novo ciclo, assim, né? Que eu tava até sempre, cara, quando é que vem o próximo ciclo econômico, né? Mas quem passou por 2008 ali, né? Fazendo gestão, tem alguns casos de deu ruim, assim, né? Vamos colocar dessa forma, né? Porque o mundo deu ruim, né? Cara, eu acho que, assim, um caso que para mim foi bem emblemático, cara, era uma empresa de telecom, né, na Rússia, né? Eu cobri esse negócio. Nossa senhora. A gente... Rússia? Mas nossa Rússia... Buscou também, né, meu camarada? Aí você foi procurar pra ele... Mas o cara fala assim, não, o mercado gosta de procurar pra ele ovo. O cara jogou no pelo e no ovo. Não, vamos lá, gente, assim... isso foi em 2007, 2008, né? Assim, então, a Rússia tá tranquila. Calma, né? Tranquilo, Não, vem cá. Vamos lá.
tinha uma turma que há 6 meses atrás, não estou incluindo essa turma e tal, mas que tinha fintech na Rússia, né? Assim, leste europeu, então, mercado forte. Assim, a Rússia há 10 anos atrás era muito diferente do que era... Eu lembro, há 20 anos atrás, que era muito diferente do que era 30 anos atrás. Sberbank, banco baratíssimo. Não, teve em 2007 ou 2008, fizeram o IPO da Rosneft lá, que foi gigante, né? Enfim... Era um mercado que demandava bastante atenção do investidor de mercado emergente. E, cara, o case de telecom, assim, acho que no mundo inteiro, né, foi muito parecido, assim, né, do final da década de 90, anos 2000 para frente, né, que foi fixo, transição fixo para móvel, né, e uma certa disputa ali no móvel, né, alguns países com 2, 3 competidores com margens excelentes, outros, no caso do Brasil, com 5, 6, com margens que não conseguiam subir, né, com muita disputa, subsídio pra caramba e tudo mais. Mas na Rússia, assim, era um mercado com 2 empresas grandes, né, as duas integradas, uma crescia um pouco mais no móvel, a outra crescia um pouco menos, né, mas no final do dia, acho que assim, a grande lição acho que se eu carreguei essa lição, foi por isso que não investi em Rússia depois, né, é um pouco, né, da governança, né? A gente até fala ISD para lá, ISD para cá. Cara, assim, quem não deu importância ao G, que é a governança, em algum momento do tempo, morreu, né? Assim, então, assim, governança para ganhar dinheiro você sempre teve que ter, né, no final do dia. E aí ali teve um problema de governança grande, que é uma empresa que, tá super saudável, né, super, né, bem tocada, é um negócio que, né, crescia um pouco menos que a outra, que era a Vimpelcom, mas a gente também tinha sido acionista da Vimpelcom grande, ela estava com um desconto grande, a gente estava mais posicionado nela, né, só que no final do dia, quando veio a crise, e telecom business super estável, né, assim, né, tem um revenue stream ali, né, uma receita, meio que, né, reloginho, assim, é quase como utility e tal. Né, a competição lá eram só esses dois, então super saudável, né? Então, negócio, cara, boas margens, né? Bom crescimento e tudo mais. Aí o papel foi caindo 10, caindo 20, aí você estopava uma parte e tal, aí você caía mais 10, você voltava, e o cara começava a tentar não entender, só que sim, já tinha tirado uma parte da carteira. E aí, cara, quando a gente vai olhar assim a motivação, a gente foi descobrindo aos poucos, cara, assim, um dos donos da empresa que era o detentor da maior parte das ações, tinha as ações em margem, num outro banco europeu gringo, para fazer alavancagem e comprar outras coisas na Inglaterra, em outros lugares. Só que assim, cara, né, 2008, né, vem cá. Né, você tem liquidez em algum lugar, né? Cara, puxa esse negócio, zera qualquer preço e me dá esse dinheiro, né? Então, no final do dia, assim, cara, a governança era esquisita. Era off-balance, era um negócio que era do cara e tal, e que não deu para descobrir ex ante. E o investimento até teria sido um bom investimento se você não tivesse no meio do caminho uma liquidação forçada de um cara que nem foi ele que apertou o botão, foi o banco XYZ, que não vale a pena citar, que chegou lá, cara, olha só, cara, esse dinheiro aqui é meu e, by the way, tá caindo 10, 20, 30, cara, me dá o que sobrar daí, porque eu tenho que botar no meu balanço de volta, entendeu? Então... É um pouco isso. Bom, hein? Bacana. Excelente. Somos bacanha. Excelente. E agora, quer deixar o quadro de medalha final? Sempre no final. Então sempre antes aí, o quadro de Liminha, que Liminha sempre perturba a gente pra caramba. Você teve um aprendizado, né? Você passou por grandes escolas de mercado financeiro. E, cara, a gente sempre gosta de trazer aqui essa coisa, né? De pessoas que te ajudaram, foram referências, seja do mercado, não seja do mercado, vida pessoal. Você é um cara que também tá... mundo do esporte pra caramba, mas pessoas que te trouxeram aprendizado para você se tornar, cara, um ser humano melhor, um profissional melhor, enfim, que marcaram a tua vida, a tua trajetória. A gente gosta sempre de dividir aqui, né, principalmente quais foram alguns desses aprendizados, assim, até para deixar de referência pra galera. Mas é difícil, né, mas assim, meio clichê, assim, eu falo meu pai, né, mas, não sei se vocês já viram o vídeo do Tom Brady, assim, o cara pergunta quem é o teu herói, cara, assim, o cara chega assim, fica pensando e tal, puta, ele lacrimeja, assim, fala assim, cara, meu pai foi meu, e assim, cara, se for contar, assim, ele que talvez tenha me incentivado, quando você lê, assim, o livro do Ray Dalio agora e tal, esse último e tal, você olha as condições, os novos mandamentos dele para essa nova reorganização global. Cara, assim, uma das coisas que diferencia as nações, óbvio, a gente sabe e tal, cara, é a educação. Então, assim, lá em casa foi um negócio que... Primeira linha do orçamento, depois de alimentação, sei lá o que, é educação. Então, acho que ele sempre focou nisso, né, com a família inteira, né, e deu oportunidades. Era um cara de dizer muito pouco não também. e me deu as oportunidades e me guiou um pouco, assim, nesse caminho no início, assim. Mas tirando o clichê aqui, e a homenagem, obviamente, né? Vale, sempre vale. Mas vindo pro mercado, acho que, assim,
Pô, o João Scandiuzzi lá, foi um cara que, pô, me ensinou muito macro. Grande referência, hein? No BTG. Aqui, a gente deveria trazer aqui, né? Foi uma excelente escola. Falta de não ter convidado verdade, trazer o Scandiuzzi aqui. E quando eu fui fazer a parte mais micro e tal, o Marcelo Monteiro, que é também um outro ex-sócio bom, que, aliás, a especialidade dele não é a minha especialidade, né? Onde eu fiz carreira de fato e tal. Né, mas ele, a especialidade, quando ele entrou no Pactual, do setor elétrico, então ele formou uma super turma lá, né, de setor elétrico, né, dentro do Pactual, um cara super bem quisto no mercado, então assim, cara, você não encontra uma pessoa para falar mal do cara, assim, ele tá fora do mercado já há algum tempo, mas assim, na referência micro, assim, foi o cara que, cara, botou ali, né, na minha frente. Eu lembro até hoje, assim, quando eu fui assumir lá a vaga lá para fazer gestão ele falou assim, cara, então escreve aí e tal, no e-mail e tal, o que você tem que analisar das empresas e tal, o que você acha que tem que olhar para você, né, fazer uma boa avaliação, né, comprar bem o papel, vender bem e tal. Aí, cara, estudando um monte de coisa já, de macro e de micro e tal. Eu montei um super e-mail com, cara, todos os KPIs, tudo tem que olhar, como é que faz, como é que não faz 85 e tal. Linhas. Aí leu o e-mail no final, assim, cara, tá legal o negócio e tal, mas não é garantia nenhuma de você ganhar dinheiro isso daqui. Mas enfim, isso é uma anedota, assim, mas assim, o cara que era uma aula também, não só no setor que era a especialidade dele, como ele ficou especialista em commodities, depois em outras coisas, era um gestor bacana e tal, e que me ensinou bastante a parte micro. Acho que essas duas referências, assim, foi espetáculo, lá do início de carreira de mercado emergente e tal, mas que são bem bacanas, assim, e são pessoas que eu acho que o mercado reconhece, assim, de certa forma, né, tirando a homenagem. Animal. Antes do quadro de medalhas, o último checkpoint aqui do clube é dica de série. Verdade, bom ponto. E se eu tirar, não vale Last Dance, não vale basquete, fudeu, o cara não sabe nada. Quebrou. Mas vai, tá livre aí pra falar. Não, solta. O tempo é curto, né, assim, né? O tempo não, o tempo aqui, né? O tempo a ver série, né? Mas, enfim. Mas, cara, assim, se for Last Dance, alguém deve ter comentado já aqui, assim, cara, é uma série sensacional, né? Mas esse se negócio comenta também, é muito bom. Acho que, cara, nessa linha da Last Dance, eu acho que, assim, o Man in the Arena do Tom Brady, né? Cara, é muito legal também, assim. Então mostra, cara, o cara desde o início da carreira, traz gente que, né, participou. Cara, é um cara que ele reconhece que ele também deu muita sorte também, né? Tava no lugar certo, na hora certa, mas, cara, não só deu sorte, mas é o cara que mais trabalhava duro ali, tentava entender não só do que ele fazia, mas da defesa e tudo mais. E na série ele traz, né, pessoal da vida pessoal dele, controvérsias que aconteceram durante a carreira, durante alguns títulos, algumas derrotas, algumas vitórias, que até, né, que a Gisele faz parte, ou que o companheiro do time faz parte, ou que o adversário que ganhou dele faz. Então, tem ali um mix, assim, que, é uma lição, cara, muito legal, assim, de vida, de liderança, de teamwork, né, de, desafio. Cara, não à toa um cara que tem 40 plus aí, e se você for botar no papel, cara, é o cara que é a maior franquia da NFL, né? Assim, nenhum time ganhou mais títulos do que ele ganhou, porque ele ganhou a quantidade de títulos, né, pela 7, né? Pela 6 pelo Patriots e ganhou mais um depois pelo Buccaneers. Tentou se aposentar e não conseguiu. Então, exato. Foi pra casa e falou assim, cara, assim, minha família continua me apoiando, né? Aí tudo bem, tem tudo que é história, mas assim, cara, de fato o cara tá de volta. Ele jogou super em alto nível no passado, um detalhe ele não passou. Então acho que é uma série, assim, que é bem bacana. Tem uma pegada de Last Dance, assim, de que eu acho que, né, conta na história pessoal, com os momentos de carreira, com outras coisas, né, que vão em paralelo, mas que às vezes a gente nem sabe direito aqui no Brasil o que aconteceram, mas que permearam ali aquele processo de evolução daquela pessoa e que formaram e forjaram ele para ser o que o cara foi, né? E eu acho um outro legal, cara, isso não é série, mas é um negócio bem bacana, cara. A ESPN, ela tem um negócio que chama ESPN 30 for 30, né? Não que são 30 filmes, né? Mas que são 30 minutos. Na verdade, são 30 filmes, 30 diretores diferentes. Tem 3 ou 4 séries dessas, mas não é nunca um tema específico e cada episódio é uma coisa diferente, né? Sim. Geralmente eles duram 1 hora e pouco. Cara, e aí tem os temas mais variados, tá? Tem desde boxe, ciclismo, basquete, futebol americano, rock universitário, profissional, né? Histórias do Arco da Velha que misturam história dos Estados Unidos com esporte, histórias de cidade. Então, assim, é um negócio muito legal. Muito. Quem gosta de esporte não pode deixar de acessar. Cara, agora você vê no Star Plus, eu acho. Ah, tá.
Eu consigo acessar no Star Plus, né? Que, enfim, sem fazer propaganda aqui, mas... O clube oferece desconto a todos os streams. Mas fica aqui o código, o cupom. Cara, mas tem muita história legal ali. Mas muita história legal. Muita história legal. Finalizando, tiro curto, rápido. Clube de medalhas. Decisivo. Aquela bola de 3 últimos. Aquela bola de 3. Quadro de medalhas. Bolinha de 3 ali bola final. De 3 no relógio. Esse tá disputado. Arremessar, e a gente vai... Pô, o ranking tá cada vez mais disputado. E já deixa o spoiler aqui, Bruno Lima, se prepare. Próximo clubinho é o top 3. Top 3 do quadro de medalhas do clube. Os 3 gestores que estão liderando o quadro de medalhas serão sentados aqui nessa mesa para discutir se mantém as posições, qual foram os calls deles, se eles mantêm ou não, mudam, e os 3 vão discutir aqui. Próximo clubinho. Cadu Amaral, Head de Equity do Safra Asset, qual é o papel que você deixa aqui para o quadro de medalhas? Quem sabe no próximo clubinho top 3 o senhor estará presente. Com que papel? Cara, eu iria com o Eletro, cara. Que isso? Eu não esperava. Eletro. Eu achei que ia ser vamos. Cara, não assim... de novo, a gente não olha com horizonte de 3 meses. Tá? Não, assim, por isso que é uma brincadeira. O ranking é 3 meses. O compliance do clube cobra muita gente. Isso não é uma recomendação. Vamos deixar. É uma brincadeira que a gente faz, todo mundo passa aqui. Sim. Eletro. Mas iria com Eletro, cara. Assim, acho que a Eletro, pelo menos esse primeiro momento de compressão de risco vai continuar acontecendo. E acho que assim, vai ter um pipeline de notícia positiva a respeito de tudo que a gente comentou aqui, né? Enfim, pessoas novas no management, já com as pessoas que estão lá agregando também ou não, né? Um conselho bacana novo, né? Puta, meta, onde é que os caras querem chegar, que tipo de coisa que dá para fazer agora que, né, foi privatizado de fato, quais as alavancas que a gente já conhece e tudo mais. Então, acho que assim, nesse espaço de tempo, pode até ser que ela não ganhe, mas eu acho que tem uma proposta assim, para longo prazo excelente de valor, né? E para o curto prazo, eu acho que tem um pipeline ali bacana de notícia positiva também. 3 meses aqui do quadro de medalhas, a gente faz um clubinho top 3, Cadu Amaral lá, com uma empresa recém-privatizada do porte da Eletrobras, seria histórico. Arrisco eu. Diria emblemático. Diria, finalizando o clube do Cadu Amaral, Head de Equities, do Safra Asset. Cara, obrigado por prestigiar a gente. Obrigado a vocês, no 32º episódio, 32º que remete a Magic Johnson. Errei ou não? Não. Bruno Lima. Aliás, esse é um número recorrente nas minhas mega cenas, 23 e 32. Olha, por que será? Por que será? Magic Johnson e 23, Bruno Lima. Michael Jordan, pô. Aulas. E assim encerramos o 32º episódio do Clube da Exame Invest. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio.